O nosso tema de hoje, anjos guardiães ou anjos guardiões, tem por objetivo nos trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito desses espíritos que estão sempre próximos a nós, nos ajudando na nossa jornada evolutiva. Boa noite, Sandra. A gente começa pensando a respeito desses espíritos. Antes de falar especificamente sobre eles, é importante que nós falemos principalmente sobre nós, inicialmente. E quando nós falamos sobre nós falamos sobre nossas personalidades, nós falamos sobre tudo aquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento, em termos de valores, cada um de nós com nossas próprias características, medos, culpas, virtudes, tudo isso nos compõe. Então cada um de nós é um indivíduo separado por essas características dos demais. E quando nós planejamos a nossa existência, ou quando nós começamos a nossa existência, nós temos planejamentos que têm por objetivo traçar metas, traçar objetivos, né? Traçar caminhos para que a gente possa alcançar várias e várias etapas desse nosso longo processo de crescimento. Então, não adianta nós queremos imaginar que é tão fácil, né, nós nos transformarmos de seres ainda tão primitivos, tão imaturos, a seres virtuosos angelicais. Então tudo acontece com calma, tudo acontece lentamente. Por isso então as nossas vidas, né, ou as nossas vivências são divididas em etapas. Então nós cumprimos uma meta, alcançamos um objetivo, depois nós alcançamos outro objetivo, como acontece normalmente na nossa vida acadêmica, naturalmente de uma forma mais complexa, mas no primeiro momento nós temos que nos livrar do instinto de agressividade, no outro nos ajudar a desenvolver sentimentos de cooperatividade, de fraternidade. Depois no outro começamos a desenvolver a nossa inteligência, e assim a gente vai se desenvolvendo etapa após etapa, alcançando essas metas, essas pequenas metas que são estabelecidas. Hoje, dentro desse grau evolutivo em que nós nos encontramos, as nossas metas começam a se tornar um pouco mais complicadas, exatamente pela experiência que nós adquirimos no decorrer do tempo. Há quem diga, né, que nós temos mais de 7.000 encarnações nas costas, e isso significa que nós já vivemos experiências breves, experiências longas, experiências difíceis, dolorosas, algumas virtuosas. E aí nós somos somando o resultado dessas experiências para nos tornarmos aquilo que nós somos hoje. E o pouco conhecimento que nós conseguimos adquirir no decorrer dessa trajetória é para nós hoje a referência para o grau de complexidade das experiências que nós vamos viver. Então, nós conseguimos hoje, embora ainda sejamos imaturos, apesar dessa nossa pretensão de acreditar que nós somos já seres evoluídos, seres inteligentes, os seres mais inteligentes do universo, e assim vai, nós temos ainda valores que são muito primitivos. Valores que diante da grandiosidade do universo ainda são muito poucos, mas esse mesmo pouco serve para nós como instrumento de impulso, para nos impulsionar para esse nosso crescimento. Então, quando nós fazemos um planejamento nesse nosso estágio atual, esse planejamento envolve o local onde nós vamos viver, as pessoas com quem nós vamos dividir esse espaço, os tipos de experiências que chegarão até nós, experiências geralmente voltadas exatamente para poder nos ajudar no autodescobrimento das nossas fraquezas, e da mesma forma também, boa noite, Cindizinha, da mesma forma nos trazer estímulos
para lutar contra essas fraquezas. Então, se eu tenho uma determinada fraqueza de caráter, uma determinada tendência negativa, eu seria estimulado nessa tendência exatamente para que ela possa, ao mesmo tempo que me provocar, né, a sensação de prazer, ela vai me trazer também a sensação de dor, porque eu vou aprender através dos erros. E como nós sabemos que, sendo espíritos, o mundo material para nós é apenas um cenário onde nós interpretamos os nossos papéis, se nós nos apegamos demais a esse ambiente, nós acabamos nos distanciando do nosso propósito original e, consequentemente, nós somos levados a essa sensação de dor. Por isso, então, que nós evoluímos pelo amor ou pela dor, como diz aquela frase clássica. Então, a dor é para nós uma grande professora. Então, os desafios que nós enfrentamos, normalmente chegam para nós revestidos de estímulos que podem nos trazer prazeres ou dores. E isso vai fazer com que a bagagem que nós trazemos sirva de instrumento de trabalho. E esses instrumentos são para nós as virtudes e, ao mesmo tempo, também as nossas fraquezas. Então a gente vai aprendendo a trabalhar essa bagagem para poder lidar com esse nosso planejamento. O Tocaniri colocou, lendo os livros de história da humanidade, guerras, etc., imagina o nosso histórico de reencarnações e o trabalho dos nossos anjos da guarda. A gente lembra sempre, né, olá Miriam, Regina, a gente lembra sempre que quando se fala em espíritos protetores, anjos da guarda, anjos guardiães, nós falamos de espíritos que são amigos e espíritos que são simpáticos a nós, né, simpatizam com o nosso propósito evolutivo. É claro que nós temos simpatia também por espíritos que são inferiores. Então, se eu tenho uma determinada tendência negativa, um desejo, uma tendência a uma prática delituosa perante as leis divinas, eu terei espíritos que simpatizam com essa causa. Nós podemos perceber que dentro de uma penitenciária nós temos ali vários espíritos simpáticos entre si. Né? Então essa simpatia ela pode ser uma simpatia positiva ou negativa. Mas para nós, especificamente, nós falamos sobre espíritos amigos, espíritos simpáticos que querem realmente nos estimular para o nosso crescimento. E a Sandra lembrou que já viu aqui, né, a sua mentora espiritual, isso é muito legal, né, quando a gente tem contato com esses espíritos amigos. Então é sempre muito estimulante para nós, porque ele sai daquele campo das ideias ou das fantasias que nós temos, né? Fica fantasiando como será o nosso espírito protetor, como é que será esse anjo que nos protege, e de repente quando nós nos deparamos com ele, aí sim isso se torna para nós mais real, mais concreto, né? Então quando a gente fala sobre esses espíritos, houve merecimento, né, Sandra? Se pediu para ver e conseguiu, isso é meio questão de merecimento. Então quando nós falamos desses espíritos amigos, principalmente desses espíritos de uma categoria, de um espírito protetor, de um anjo guardião, nós falamos sobre espíritos que são detentores de grandes conhecimentos e grandes virtudes. Então quando foi colocado, né, aqui no texto, de quantas guerras, de quantos erros, de quantas destruições, de quantas dores nós provocamos, a gente sempre lembra que esses espíritos eles são imunes a esses sentimentos, né, de dor que nós sentimos. Ou seja, seria como se, a partir do momento em que eu assumo o compromisso de acompanhar um espírito na sua trajetória, é como se eu tivesse em mãos o currículo dele. Então eu sei exatamente qual é a sua personalidade, eu sei exatamente qual é a natureza do seu caráter, eu sei quais são os valores, quais são suas tendências, eu conheço ele melhor do que ele mesmo, porque eu consigo observá-lo durante uma trajetória muito longa. Então os espíritos não ficam se revezando de encarnação para encarnação. Esses espíritos se ocupam de nós durante um período muito longo. Então eles vão acompanhando que na encarnação passada nós tivemos um comportamento, na encarnação seguinte tivemos outros. Então eles sabem exatamente quais são as nossas fraquezas, que tipo de ciladas, né, que nós podemos nos deixar cair. E por isso quando nós nos machucamos,
eles continuam atentos, continuam firmes nesse propósito de nos impulsionar. Então isso aconteceria de uma forma diferente se por acaso fosse apenas um espírito amigo, um espírito familiar. Vamos imaginar que eu desencarne e eu deixo aqui no mundo um filho que é muito querido, e eu então me ocupo de orientá-lo. E eu, como pai, vendo as decisões equivocadas, o sofrimento que ele provoca, as dores que ele sente, isso seria para mim uma grande tortura, porque eu sofreria junto, porque eu estaria vendo um filho meu sofrendo. Já esses espíritos mais elevados, eles conseguem perceber que a dor que eu sinto hoje é o estímulo para aquilo que eu vou me transformar no amanhã. Para as pessoas que sofrem comigo, uma dor que eu provoquei, ou alguém que me provocou alguma dor, essa pessoa também está vivendo a experiência dela. Por isso, então, é essa sabedoria, é essa elevação que faz com que os espíritos tenham uma visão muito mais ampla dessa questão, né, de evolução espiritual. Então eles não ficam apegados a nós, especialmente em termos de personalidade, em termos de experiência que nós estamos vivendo e que nós precisamos conquistar isso ou conquistar aquilo no dia a dia da nossa vida. Eles observam a nossa vida como um todo. Então veem que essa encarnação é apenas mais uma etapa daquilo que nós já vivemos durante tanto tempo. Então essa é mais uma etapa, depois virá outra, aquela que eu não consigo agora eu vou conseguir depois. Então esses espíritos acompanham o nosso processo evolutivo há muito tempo, compreendendo os desvios e reconhecendo também as conquistas que nós vamos alcançando. E não precisa ir muito longe, quando nós falamos que no passado nós cometemos muitos erros, basta a gente lembrar no presente. Quando nós temos aqui nesse nosso mundo, um mundo com tantas turbulências, um mundo com tantas dificuldades, e nós vemos penitenciárias, nós vemos pessoas cometendo assassinato ou sendo assassinadas, pessoas cometendo os equívocos mais grosseiros aqui nesse nosso mundo, e mesmo esses indivíduos, por mais equivocado que eles estejam, eles estão sendo acompanhados. Quando nós pegamos essas personalidades que aparecem na mídia hoje, como sendo pessoas criminosas diante dos olhos das leis da nossa sociedade, ou diante dos olhos da própria sociedade, esses espíritos estão sendo acompanhados. Então esse espírito protetor vai observar esse ser equivocado, vai perceber exatamente o erro que ele praticou, vai continuar estimulando para que ele evolua naquilo que ele viveu, mas vai dar coragem para que ele possa suportar principalmente as consequências daquilo que ele fez. Então, se nós temos alguém que praticou um assassinato e essa pessoa foi presa, esse indivíduo que foi preso, né, bom dia, curso, esse indivíduo que foi preso, ele se encontra acompanhado por um espírito protetor, dando a ele, né, o estímulo, já que ele cometeu o erro, que ele assuma a responsabilidade daquilo que ele fez. Aquele indivíduo que praticou um crime, o espírito protetor, sabedor que virá uma consequência bastante dolorosa para esse espírito, continua acompanhando, estimulando, dia após dia, virtudes para que esse indivíduo possa se reabilitar diante do erro que ele praticou. Então, esses espíritos vivem constantemente no exercício dessa influência positiva sobre todos nós. De que forma que essa influência acontece, nós podemos imaginar, já que dificilmente nós conseguiremos adentrar na mente de um espírito como esse, que realiza uma tarefa tão complexa como essa, nós podemos imaginar que são aqueles espíritos que vão nos acompanhando, começando já a prever as consequências daquilo que a gente faz, pelo conhecimento que eles possuem sobre nós, a nosso respeito. Então eles ficam nos estimulando através do pensamento, através das vibrações saudáveis, muitas vezes até nos estimulando um certo medo para que nós tomemos cuidado no caminho que nós escolhemos percorrer. Então, se nós estamos num caminho perigoso, nós somos estimulados a ficarmos mais atentos, a mudarmos a nossa trajetória, exatamente para que nós não cheguemos ao final daquele plano equivocado que nós elaboramos. Então essa influência ela acontece de uma forma constante. E quando nós falamos sobre as nossas vidas, de um modo geral, né, as nossas vivências principalmente,
aqui no mundo físico, nós temos certamente muitas conquistas que acompanham, obviamente, também os nossos fracassos. Então nós erramos, nós temos dificuldades, nós não temos coragem de terminar aquilo que nós começamos. Algumas vezes nós somos estimulados por uma sensação de prazer que nos leva a uma determinada atitude que infelizmente acaba depois culminando numa dor muito grande, uma dor contra aquilo que nós fizemos contra nós mesmos ou uma dor que nós provocamos em alguém. Então esses fracassos certamente nos levarão a uma nova vivência no futuro, para que nós nos reabilitemos diante das leis divinas. Então, como eu sempre falo para vocês, né, tem uma frase que sempre me marca bastante, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. E quando nós colocamos como destino o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, tudo aquilo que nós negamos nessa trajetória evolutiva, nós somos então arrastados. Então toda negativa provoca dor, toda aceitação faz com que nós cresçamos de uma forma mais rápida, de uma forma mais sólida, mais consistente. Então, tanto os nossos sucessos como os nossos fracassos são resultados naturais das escolhas que nós fazemos. Quando nós falamos sobre escolhas, nós naturalmente falamos sobre livre-arbítrio. E esses espíritos protetores procuram nos influenciar da melhor forma possível para que a gente consiga alcançar esse objetivo programado, mas eles não nos impedem efetivamente de tomarmos as decisões que nós queremos. Então o livre-arbítrio, ele é uma determinação divina que ela vem estreitamente acompanhada de uma outra determinação, que é exatamente a lei de causa e efeito. Então eu tenho liberdade para tomar decisões dentro de um determinado campo de ação, como nós já conversamos várias vezes. Quando nós falamos sobre livre-arbítrio, nós falamos sobre possibilidades de fazer escolhas dentro de um determinado campo de ação. Então, se nós fizéssemos escolhas ilimitadas, certamente nós nos afundaríamos cada vez mais. Então nós podemos dizer que uma criança hoje dentro da nossa família é uma criança que tem livre-arbítrio, mas ela tem um livre-arbítrio para escolher aquilo que é oferecido, para escolher aquilo que é proposto. Então ela pode, sem dúvida nenhuma, fazer escolhas. Então você quer escolher o quê? Eu estou te oferecendo esse alimento, essa comida, esse horário, esse programa. Você pode escolher fazer um ou fazer outro. Fora dessas escolhas, você não tem direito a escolher nada, porque eu não te dou essa liberdade. Então assim acontece também com a lei divina. Nós temos a possibilidade de fazer escolhas, mas essa possibilidade é restrita dentro da nossa capacidade de assumir responsabilidades. Então, todo o livre-arbítrio vem acompanhado de responsabilidade, e por isso, como nós temos uma responsabilidade muito limitada, consequentemente nós temos também um livre-arbítrio muito limitado. Nós não somos capazes de assumir responsabilidades que vão além das nossas forças. Porque se nós acreditamos que os erros que nós cometemos estão limitados apenas àquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, em que eu posso, por exemplo, cometer uma agressão a uma pessoa, como eu posso praticar um assassinato, um roubo, uma violência de qualquer natureza, uma escolha pessoal que eu faça, se nós achamos que as nossas dores se restringem às consequências dessas ações, nós estamos equivocados. Porque no passado nós fazíamos escolhas muito mais dramáticas que essas. Escolhas que não envolviam apenas a nós mesmos, mas escolhas que envolviam também outras pessoas, e muitas vezes nós nos comprometíamos durante várias encarnações. Então hoje nós cometemos um equívoco, e esse equívoco ele nos acompanha durante 1, 2 ou 3 encarnações, e se nós tivermos maturidade para isso, nós rapidamente nos restabelecemos. Mas diante daqueles erros profundos do passado, aqueles erros mais dramáticos, nós temos ali quase que o comprometimento de uma existência. Nós temos espíritos, para nós termos ideia, que estão comprometidos em determinadas escolhas que fizeram durante milênios. Porque enquanto eles não conseguirem dissolver essas correntes, ou deslanchar essas correntes que os prendem
a esses casos do passado, eles continuarão sofrendo essas consequências. Muitos deles, inclusive, sem possibilidade de reencarnar entre nós. Então, né, a nossa visão, ela se encontra restrita aqui no nosso mundo, mas certamente nós temos ali situações muito mais dramáticas e complexas do que nós imaginamos. Algumas personalidades que viveram entre nós, que foram ditadores, que foram líderes, que foram religiosos, que fizeram escolhas que comprometeram pessoas, tomaram decisões equivocadas que serão muito dolorosas para esses espíritos. Agora, no nosso caso, que somos pessoas comuns, que temos responsabilidades, que os nossos erros não são erros intencionais, mas nós dizemos que são erros muito mais baseados na ignorância do que necessariamente no desejo de praticar aquele mal. Então, como nós erramos muito mais por ignorância do que por intenção, isso serve para nós como um atenuante, que vai nos levar, numa condição futura, a uma experiência que vai simplesmente nos ajudar a nos restabelecer através do esclarecimento, através do fortalecimento do nosso caráter. E tudo isso que nós fazemos vem acompanhado naturalmente de um observador, vem acompanhado de um orientador, de um tutor, que está ali exatamente para nos ajudar nessas escolhas mais acertadas. Então, estão constantemente nos estimulando para alcançarmos essas nossas metas. Se por acaso eu não tenho possibilidade de alcançar essa meta nessa existência atual, a metade do caminho já é produtivo, porque a nossa visão ela é muito restrita a um caminho completo. Então eu determino que a minha meta é aquela. Se eu não alcançar aquela meta, significa que eu fracassei, mais ou menos como acontece na escola. Se você não passar de ano, você repete. Sendo que, na verdade, o mundo espiritual, não tendo esse determinismo que nós temos aqui na nossa visão do mundo físico, aproveita cada conquista que nós temos. Então eu posso não alcançar 100% da meta que eu iniciei, mas se eu alcançar 10% dessa meta já é o suficiente. Aliás, os espíritos sempre nos dizem que se por acaso nós conseguirmos cumprir 20% das metas que nós estabelecemos no nosso planejamento, nós já somos espíritos muito bem-sucedidos. A maioria de nós não chega nem a 2% a 3%. E quando nós falamos em metas, nós não falamos em conquistas materiais, porque dá a impressão de que a minha meta é encarnar, fazer ali a minha escola, me formar num determinado curso, exercer uma profissão, comprar uma casa, me casar, realizar uma fortuna e depois eu voltar para o mundo espiritual como um espírito bem-sucedido pela conquista que teve. Sendo que na verdade não é isso. Isso não importa para o mundo espiritual. Essas conquistas são resultado tanto da motivação que o espírito tem de evoluir naquilo que ele escolheu, na carreira que ele escolheu, no caminho que ele escolheu, como pode também ser resultado da sua ambição, da sua ganância. Então, na verdade, as suas conquistas terrenas são consequências da sua própria natureza. Então, se ele é um espírito inteligente, mas ganancioso, ambicioso, toda a conquista que ele teve aqui no mundo físico não serviu para nada, a não ser para estimular aquilo que ele já tem de negativo. Se ele é um espírito que é esforçado, que trabalha, que busca, através do resultado material do seu esforço, melhorar a sua vida em termos de conforto físico, de segurança, de possibilidades, então isso já se reverte para ele de modo positivo. Então, na verdade, quando nós falamos em metas, nós falamos em metas morais. Então o espírito vem com o propósito de desenvolver melhor a sua sensibilidade, de desenvolver a sua compaixão, de desenvolver o amor ao próximo, de conter aquilo que os espíritos chamam de más inclinações, que é o caso, por exemplo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das viciações. Então, esses são os propósitos da nossa encarnação. Tudo aquilo que diz respeito à matéria é para nós uma consequência das escolhas que nós fazemos. Eu posso me comprometer, por exemplo, com o espírito que vai ser o meu acompanhante aqui no mundo físico, né? Para as mulheres, né? Os seus maridos, para os homens, as suas esposas, ou os companheiros e companheiras, não importa qual é a natureza da relação. Então a gente pensa assim, nós combinamos esse reencontro no mundo físico. Então aqui nós vamos nos reencontrar. Só que esse reencontro ele não está baseado apenas numa cerimônia, apenas numa vivência conjunta, mas é na forma como essa relação vai se estabelecer. Se vai ser uma relação produtiva para os dois, em que os dois vão se amparar, em que os dois vão se ajudar, ou se eles vão continuar se degladiando.
Principalmente porque aqui no mundo físico, nós sabemos, aqui no nosso planeta, as relações, como diz Joana de Ângeles, são marcadas por reencontros sustentados por débitos, ou seja, as pessoas cometem erros, por causa desses erros elas se reencontram para poderem se reajustar. Então nós vemos que tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo físico diz respeito à evolução moral. Apenas isso. O Tocaneiro colocou sentimentos ruins seriam um suicídio involuntário. Não, porque sentimentos ruins é aquilo que faz parte de nós. O suicídio involuntário são as escolhas que você faz que te leva a essa autodestruição. Então você toma decisões, essas decisões te levam a uma deterioração de si mesmo, te leva a essa autodestruição, que nós podemos chamar de suicídio, mas ele é involuntário exatamente porque é importante nós utilizarmos a palavra suicídio numa única e exclusiva situação, para que fique de uma forma didática bem clara para o nosso entendimento. Suicídio é aquele indivíduo que deseja se destruir. Tudo aquilo que decorre como uma destruição não intencional, nós não podemos chamar de suicídio. Então eu posso chamar de negligência, eu posso chamar de vício, eu posso chamar sei lá, qualquer nome que eu queira dar para esse tipo de ação. Mas o suicídio especificamente ele é algo em que o indivíduo intencionalmente destrói a si mesmo. Agora, quando nós falamos sobre sentimentos ruins, esses sentimentos certamente eles trazem consequências negativas, né, para aquilo que ele vive, né, são doenças físicas que acabam, né, sendo somatizadas em virtude daquilo que ele traz no seu psiquismo, em virtude daquilo que ele traz em seu coração, em termos de sentimentos, né? Então, a aflição, a angústia, a tristeza que ele provoca também nas pessoas que estão próximas. Mas esses sentimentos ruins existem porque é o estágio evolutivo em que ele se encontra. Então, muitos de nós, conforme os espíritos nos dizem, desencarnamos antes do tempo previsto para a nossa evolução. Podemos perceber que muitos de nós desencarnamos por causa de doenças que levam à deterioração do nosso corpo físico, doenças essas que poderiam ser evitadas. São cânceres, por exemplo, provocados por substâncias que nós ingerimos em busca de prazer, em busca de satisfação, e nós falamos de toxinas das mais variadas ordens, né, alimentar, injetável, inalável, aspirável, qualquer coisa que nós queremos imaginar. Né? Então, nós provocamos esse tipo de lesão no nosso organismo. Mas também nós temos sentimentos que provocam esse tipo de alteração no nosso organismo. Então nós temos pessoas que sofrem alterações no seu sistema imunológico, provocam alterações em suas células, que acabam gerando doenças que não precisavam existir. Então dá a impressão assim, de que alguém reencarnou com a programação de desencarnar com câncer aos 70 anos de idade. Sendo que, na verdade, aquele câncer veio como uma consequência daquilo que ele viveu. Do modo de vida que ele teve. Ele poderia ter vivido um pouco mais. Então nós temos ali várias e várias situações que não estavam previstas, mas que nós provocamos pelo tipo de vida que nós tivemos. Então por isso que nós falamos sobre essa questão. O suicídio involuntário, na verdade, ele é uma consequência daquilo que nós vivemos. Né? Então a palavra suicídio nós tiramos e a gente sempre fala que a desencarnação precoce ou todos os males que nós vamos vivenciando são consequências desse tipo de vida que nós temos. E esses espíritos amigos, né, que nós estamos tratando a respeito deles, estão exatamente nos acompanhando e observam que as nossas encarnações que são dolorosas, as nossas encarnações precoces, o sofrimento que nós vivemos, eles conseguem, embora se compadeçam, né, da nossa dor, eles conseguem ver esse nosso tipo de vida com muita tranquilidade e muito equilíbrio, porque eles sabem que a dor de hoje vai ser a alegria de amanhã, se essa dor for bem vivida. Né? Então, como diz Kardec lá no Evangelho, ele fala sobre a boa luta. Essa boa luta é exatamente isso. Eu sei que a luta existe, eu sei que a luta é dolorosa, mas se eu tiver coragem para poder superar todas as dificuldades que ela vai me oferecer, certamente essa superação vai se reverter para mim em benefício no futuro.
Então, quando a gente fala sobre espíritos protetores, quando a gente fala sobre anjos guardiães e tudo mais, nós falamos exatamente desses indivíduos que estão nos acompanhando, dirigindo os nossos passos, dirigindo as nossas ideias, através dessas influências e nos ajudando, inclusive, na nossa própria programação. Nos conhecem com tal profundidade que nos conhecem a tal ponto que nós mesmos ainda não nos conhecemos. Porque nós negamos muitas vezes aquilo que nós somos. Porque na verdade nós vivemos aquilo que nós gostaríamos de ser. Então nós provocamos em nós essa autoilusão. Então nós ficamos iludindo. Eu crio um personagem na minha mente que eu sou uma pessoa especial, que eu sou uma pessoa forte, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa que tem poder, e na verdade eu sou um espírito tão frágil como todos os outros. Então na verdade é o nosso orgulho que começa a mascarar essas nossas fraquezas. E esses espíritos que estão perto de nós, eles conseguem nos observar na intimidade. Então todas essas máscaras, essas capas que nós utilizamos, na verdade nós nos enganamos, mas não enganamos aqueles que nos conhecem na intimidade. De vez em quando eles nos avisam em nós que somos surdos, o tempo todo. Não é de vez em quando, eles estão o tempo todo conectados conosco, percebendo exatamente aquilo que acontece de positivo e negativo na nossa vida, mas nós que nos aproximamos ou nos afastamos psiquicamente, mentalmente, vibracionalmente deles. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Olá, Gilda, boa noite. Naquilo que Kardec traz para nós, de uma forma bastante resumida, sobre quem são os espíritos, os anjos da guarda, os espíritos protetores. Inicialmente, ele trouxe para nós aqui no Livro dos Espíritos muitas questões que falam sobre esse tema. Por exemplo, na segunda parte, que fala o mundo dos espíritos, no capítulo 9, na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós temos aqui o item número 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ele tem desde a questão 489 até a questão, deixa eu pegar aqui, 521. Então nós temos ali 32 questões que tratam desse assunto, falando sobre as diversas influências, os diversos tipos de afinidade, os diversos graus de comprometimento que esses espíritos têm. Então, como é um texto um tanto quanto longo para o nosso estudo de hoje, nós vamos pegar um outro trecho em que Kardec faz um resumo sobre quem são esses anjos guardiães e esses espíritos protetores. Nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela parte final, na coletânea de preces espíritas. Ele traz para nós aqui, no caso, no segundo item das preces pessoais, no subitem aos anjos guardiães ou guardiões e aos espíritos protetores. E ele diz assim para nós: todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Então nós podemos dar nome para os espíritos. Algumas vezes eu vejo um espírito que para mim é uma grande inspiração, e eu então chamo sempre por esse nome, e aquele que atende é exatamente aquele que tem esse compromisso especial comigo. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, pelo conhecimento que tem, pelos valores que tem, como eu falei para vocês, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos,
Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalancear as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos, em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as aspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Essa aqui, então, um resumo que Kardec faz a respeito desses espíritos protetores. Mas nós temos aqui mais um texto interessante, que é exatamente uma contribuição do espírito São Luís, ou melhor, Santo Agostinho. Deixa eu confirmar aqui para vocês, espera lá. Vou pegar aqui rapidamente. É o espírito Santo Agostinho. São Luís e Santo Agostinho, os dois na verdade. Nenhum nem outro, mas os dois. Que traz para nós aqui um texto muito bonito a respeito dos anjos da guarda. Foi uma comunicação espontânea que foi obtida por um médium que trabalhava com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele diz assim, né, esse texto se encontra na Revista Espírita de 1859 e Kardec também utilizou lá no próprio Livro dos Espíritos como complemento de uma das perguntas que ele fez, né, uma das respostas que chegaram. Então aqui os anjos da guarda. Há uma doutrina, a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão à abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados, amigos do que todos os mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor a Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, e ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos espíritos maus. Mas, ó, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isso? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os. Que a meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus.
aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, dizemos que não vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas diante de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando lhe despreza os conselhos. Não receei fastigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes, mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e a ciência, senão para repartir com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Mensagem de Santo São Luís e Santo Agostinho. E Kardec traz para nós aqui uma observação. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então, em que os espíritos possam, de um outro modo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui neste planeta separa os continentes. Então essa aqui é uma observação que Kardec faz para que compreendamos também, né, a grandiosidade, né, que bom, Sandra, a grandiosidade que é a presença e a intervenção desses espíritos entre nós. E finalmente, a gente tem aqui Anjos Guardiães, um texto de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, que também trata desses espíritos, né, que se ocupam e se dedicam com a nossa evolução. Então ele diz para nós assim, né? Os anjos guardiões são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualável. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda circunstância, jamais se impacientando ou abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha da ascensão. Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam transmitir de modo que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmo. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua missão é edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma,
levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcancem a meta da sua evolução. Os anjos guardiães são lições vivas de amor que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhe entorpecerem a liberdade de escolha. Aqui foi o que nós comentamos, há pouco no estudo, que fala exatamente sobre o tempo que esses espíritos nos ajudam. Então mostra para nós aqui mais uma vez, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre auxiliando aqueles que lhes são confiados. Então esse tempo que eles acompanham é exatamente ali várias etapas de nossa evolução. Então nós não trocamos de anjo guardião como se trocássemos de técnico de time de futebol de uma temporada para outra. Pelo contrário, são aqueles que vão nos acompanhando, observando o nosso crescimento, nos ajudando, nos estimulando nesse crescimento. Diga, Curso. Então aqui, a grande importância, e por isso nós vemos também, exatamente pelo tempo que nos acompanha, dá para a gente imaginar o grau de evolução desses espíritos, que não encarnam mais entre nós. São espíritos que vivem em dimensões mais elevadas que a nós, dimensões mais puras do que a nossa, e por isso podem se dedicar por esse tempo. Tem até uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, quando um espírito tem que encarnar, ele passa a missão para outra. Aí então Kardec coloca que normalmente um espírito não assume uma missão se ele não pode fazer de um modo completo. Então, segundo os espíritos passam para nós, e Joana confirma agora nessa sua mensagem, fala exatamente sobre isso. Os espíritos nos pegam daquele jeito, daquele modo primitivo, daquela condição primitiva, e vem nos ajudando na nossa evolução. Então, sempre presente, próximo a nós. E continua aqui para nós. Os anjos guardiães são lições vivas de amor que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Constituem a casta dos espíritos nobres que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que não te afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com o teu sucesso, no entanto preservando-te do orgulho, dos perigos das facilidades terrestres. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantém um intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. Muitas vezes sentirás a tentação de desvairar, mudando de rumo. Mantém-te atento e supera a maléfica inspiração. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, invejando as tuas realizações. Todavia te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo, e manta-te a ele. Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Então aqui nós temos 3 textos muito bonitos. Um texto de Kardec que traz uma definição bastante racional a respeito de quem é o nosso espírito protetor, quem é o nosso anjo guardião. Depois nós temos o espírito São Luís e espírito Santo Agostinho, quase que fazendo uma súplica para que nós abramos as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a ação desses espíritos entre nós. E aqui depois nós temos Joana de Ângeles,
trazendo, né, com toda a sua sabedoria, o conhecimento a respeito desses espíritos que nos acompanham nessa trajetória. Como eu falei para vocês no início do nosso trabalho, para a gente já chegar aqui à conclusão do nosso estudo de hoje, tudo aquilo que diz respeito ao plano espiritual é para nós ainda algo muito místico, algo muito fantasioso muitas vezes, porque nós imaginamos o mundo espiritual, imaginamos Deus, imaginamos os espíritos, imaginamos os anjos de um modo muito particular. Basta nós lembrarmos que a palavra anjo de imediato traz para nós um ser que possui 2 grandes asas, vestido com aquela roupa branca e que sai voando, né, até as grandes altitudes. Quando nós falamos de espíritos inferiores, nós de imediato pensamos nos anjos caídos, naquela figura, né, que mostra exatamente ali o espírito que se afastou da luz divina, né, tocando harpa, né, toda aquela figura, aquele anjo bochechudinho, com aquelas bochechas rosas e tal. E quando nós falamos sobre mundo espiritual, nós imaginamos o céu, nós imaginamos o inferno, dentro daquelas características que os nossos artistas costumam retratar, né, em suas pinturas, ou mesmo os poetas em suas descrições. Então, na verdade, é importante que, para que nós tenhamos a convicção da existência do mundo espiritual real, da existência de um plano espiritual verdadeiro e das entidades que compõem esse plano, é importante que nós estudemos com cuidado, com atenção, para primeiro, né, que esse é o nosso trabalho mais difícil, né, o trabalho mais complexo, é nós desmontarmos todos esses cenários que nós criamos no decorrer da nossa existência. Quando nós éramos crianças, né, aquelas frases, o papai do céu, você vai para o céu, que o anjinho vai falar com você e tudo mais, nós fomos então criando imagens. Então é importante que nós apaguemos essas imagens, que nós formatemos, né, utilizando uma linguagem tecnológica, que nós formatemos a nossa mente para que nós reconstruamos essa imagem verdadeira do plano espiritual. De que, primeiro, o mundo espiritual não é uma questão de crença, o mundo espiritual é uma questão de realidade. Que nós somos espíritos imortais, e não é uma questão de crença, é uma realidade. Que nós vivemos interagindo com o mundo espiritual, com os espíritos que habitam esse mundo, numa relação muito próxima, muito próxima, numa relação muito real, numa relação muito natural, sem os misticismos que nós temos hoje. E quando nós falamos sobre esses espíritos protetores, esses anjos guardiães, que nós não os imaginemos como anjos das fantasias que nós temos, mas como grandes trabalhadores que trabalham muito próximos a Deus, compreendendo o seu pensamento, compreendendo as suas leis e fazendo com que nós, aqui, sejamos influenciados também por esse pensamento e alcancemos a mesma condição. Hoje nós estamos na condição de tutelados, ou seja, na condição de protegidos. No futuro nós seremos tutores. Seremos nós os espíritos protetores daqueles que estarão ainda numa condição inferior. Então, como eu sempre falo para vocês, para a gente finalizar o nosso raciocínio, se nós quisermos compreender de que forma que trabalham, né, esses espíritos, é importante que nós nos coloquemos no lugar deles. Da mesma forma, quando nós estivermos estudando sobre obsessões, se eu quiser entender o que pensa um obsessor, que eu me coloque no lugar dele. Que eu imagine de que forma que eu possa prejudicar uma pessoa, qual estratégia que eu vou utilizar. E da mesma forma, quando eu entrar em contato, quando eu estiver próximo, né, ou quiser conhecer esses espíritos protetores, esses anjos guardiães, que eu me coloque na condição deles, em toda a sua elevação, em todo o seu conhecimento, e todo o esforço para que aquele que é escolhido, aquele que é especial para nós, consiga crescer diante da sua própria condição evolutiva. Eu não preciso fazer com que ele se torne naquilo que eu sou. Eu preciso fazer com que ele melhore a cada dia daquilo que ele é. Essa é a parte fundamental do trabalho que esses espíritos fazem. E nós, hoje, na condição de espíritos protegidos, que nós reconheçamos a presença desses espíritos e nos esforcemos para reconhecer todo o esforço que eles fazem para nos ajudar. Então nós sempre chamamos, eu sempre falo isso para vocês, e eu posso dizer isso muito mais por experiência pessoal do que
falar por vocês mesmos, mas eu tenho certeza que vocês se identificam comigo, que as nossas preces são muito mais profundas e sinceras nos momentos de dor. Quando a gente faz um agradecimento, a gente faz aquela prece de agradecimento, e tudo bem. Quando a gente está sofrendo, aí então a gente faz prece chorando. A gente faz prece de joelhos, a gente faz prece com lamentações. Então por isso, né, que antes de nós imaginarmos que esses espíritos só estão próximos a nós nos momentos de dificuldade, que nós compreendamos que eles estão próximos principalmente, né, em todos os momentos de nossa vida, inclusive comemorando conosco as nossas conquistas. Então, sempre tenhamos essa convicção. Através dos estudos, nós somos capazes de compreender cada vez mais essa realidade do mundo espiritual. Eu vou colar para vocês aqui essa mensagem de Joana de Ângeles, caso vocês queiram estudar ou reler. Depois vocês copiem e coloquem na área de texto, tá? Porque fica mais fácil do que clicar direto nesse link. Aí vocês leiam com calma cada uma das passagens, cada uma das frases que Joana de Ângeles traz para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né, fazendo aqui o nosso plantão de sexta-feira, nós falamos então sobre anjos guardiães, né. Eu espero que aquilo que nós estudamos, né, os nossos comentários, os nossos esclarecimentos, o nosso raciocínio, tenha trazido para nós uma compreensão um pouquinho melhor de quem são esses espíritos que nos acompanham. É claro que nós teremos ainda muitas dificuldades. Não, o do de São Luís, ele se encontra, vocês vão conseguir achar com mais facilidade. Ele está na Revista Espírita de 1859, mas ele está também aqui no Livro dos Espíritos, na questão número... Só um instantinho que eu já passo já. É a questão número 495 do Livro dos Espíritos. Kardec coloca aqui a pergunta: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências? Aí depois traz para nós aqui a resposta dos espíritos, e depois Kardec cola, né, traz para nós esse texto que ele publicou na Revista Espírita. E depois, né, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro de preces, coletânea de preces espíritas, nas preces pessoais, nós temos ali as preces aos nossos anjos guardiães, né? Então a gente aproveita, já que nós estamos aqui com o livro de preces aberto, e vou fazer aqui essa prece para nós, né, aos nossos anjos, aos nossos espíritos protetores. Então eu convido todos vocês a elevarem um pensamento ao mundo espiritual, evocando a imagem de Jesus, sentindo a presença desse espírito amigo. E ele diz para nós assim: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-la sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos, fazei com que não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal, esclarecei-nos a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos, e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nossos anjos guardiões, que velais mais particularmente por nós aqui nessa sala, a vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos de vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanharam nesse nosso estudo de hoje. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje compreendendo um pouco mais as verdades do mundo espiritual, e a Jesus, nosso mestre e amigo, que trouxe para nós essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades, os desafios do dia a dia, desafios que todos nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida, na nossa área familiar, profissional, na nossa saúde, nas nossas aflições psíquicas e emocionais, em todas as áreas. Que sejamos fortalecidos com esse conhecimento, que consigamos, com a assistência desses amigos protetores,